básico de teologia da Prime Teologia. Nós vamos abordar hoje a questão do pecado ou a doutrina da hamartiologia. Na teologia, a determinação do que é ou não o pecado começa quando estudamos a criação do homem e a maneira com que ele se distanciou do propósito de Deus naquilo que é conhecido como queda. A maneira mais comum de se trabalhar a questão do pecado é analisar uma série de termos que são empregados no Velho e no Novo Testamento para definir o que estamos querendo dizer teologicamente com a palavra pecado. O primeiro termo que vamos abordar no Antigo Testamento é hatá, significa literalmente errar o alvo. A ideia é de que havia um objetivo e o homem foi incapaz de alcançá-lo. No grego, ela vai ter um equivalente, amartano, que também dá essa ideia de chegar fora daquilo que era o propósito original. Esse termo vai ser usado para falar sobre pecados morais, também sobre a idolatria, ou seja, em vez de adorar a Deus, que era o alvo original, o homem vai adorar a outros ídolos, desviando deste propósito. Um outro termo bastante utilizado é ra, que significa mal ou perverso. Tem a ver não necessariamente com o ser humano, mas sim com a atitude do ser humano. Algo que está moralmente errado. Tem a ver com a ideia do mal punitivo, ou seja, fazer o mal e este mal terá consequências. Temos ainda perra, que é rebelar ou transgredir ou ainda revoltar-se, não aceitando aquilo que havia sido determinado por Deus. A ideia é de rebeldia. Temos ainda o termo aon, que é iniquidade ou culpa. Tem a ver com a consequência daquela atitude tomada pelo ser humano, ou seja, fez algo errado, lhe foi imputado a iniquidade. Outro termo bastante usado é shagá, que significa errar ou extraviar-se. A ideia é, entre um rebanho, existe uma ovelha que saiu fora, ou seja, dentro daquele propósito original, há um desvio, há uma saída. Acham significa culpado. A ideia é de ter uma culpa cerimonial, ou seja, uma culpa de uma transgressão, de algo feito errado diante de Deus. E aparece muito quando descreve os pecados sendo pagos através dos rituais, tanto no tabernáculo, no deserto, quanto no templo posteriormente. Rachá, perverso ou impiedade, é o oposto de justiça. Ou seja, a melhor tradução talvez fosse injustiça, é fazer o oposto daquilo que deveria ser feito. Taá significa vaguear, ou seja, é um pecado considerado deliberado, foi consciente, foi pré-determinado. Nós podemos então entender, olhando para estas palavras, que o pecado tem muitas formas e, dependendo da situação, ele pode ter uma determinada ênfase na vida da pessoa. O pecado, em geral, é tudo que vai contra a lei de Deus e, por fim, culmina na desobediência a Deus e traz consigo uma consequência. E essa desobediência, muitas vezes, não é simplesmente por fazer errado, mas por deixar de fazer, ou seja, o pecado de omissão. Não tentar acertar o alvo ou errar o alvo dentro da Bíblia é exatamente a mesma coisa. Quando olhamos para o Novo Testamento, também percebemos outros termos que são usados para explicar o que é o pecado. O primeiro termo que vamos olhar é kakos, que significa algo ruim. Então, tem a ver com um mal físico, com uma indisposição, mas também tem a ver com um mal moral, uma decisão errada. Poneros é um termo que indica um mal moral, mas curiosamente ele é usado para falar a respeito de Satanás, mostrando a ligação intrínseca que existe entre o conceito de errar, de pecar contra Deus e o que Satanás faz na vida do ser humano. Os espíritos também são chamados do mal, espíritos de Poneros, referente aos demônios. Acebés significa ímpio, ou aqueles que não foram salvos, ou seja, aquele que vive em pecado não está salvo, não está resgatado para o rebanho de Deus. Enocos é o réu ou culpado, alguém que fez um ato
que deveria ser punido até com a morte. O termo mais comum é hamartia. A palavra usada com maior quantidade de vezes no Novo Testamento tem a ver com o sentimento de necessidade de perdão. Fazer algo errado que precisa ser corrigido. Adiquia, o termo amplo se refere a qualquer conduta errada, ou seja, tudo aquilo que foi feito que contraria o propósito original. Ele também, curiosamente, é usado em relação ao dinheiro. Anomos significa sem lei. Em geral, no português, é traduzido como transgressão. Significa que ele ignora o sentido original da lei. Ele é uma desobediência que tenta anular a lei que havia sido imposta. Parabates é o transgressor, ou seja, pessoas que fazem algo deliberadamente infringindo a lei. Se vamos fazer uma analogia com os dias de hoje, é um criminoso que incorre num dos artigos do Código Penal. Existe uma punição, existe um código numérico para aquele tipo de atividade. Então, o roubo é um, o furto é outro, o assassinato é outro, e o pecador, segundo esse termo, escolhe algo da lei que ele vai, então, infringir. Agnoema é um termo que tem a ver com a adoração, mais especificamente com a adoração falsa, ou seja, dar adoração de maneira indevida. E por causa disso ele precisa ser resgatado através de um sacrifício. É um termo especificamente religioso. Planal, que é desgarrar. A ideia é sair do caminho ou levar alguém para fora do caminho. Curiosamente, pode ser usado para designar o auto-engano, ou seja, aquele que peca escolheu sair daquele caminho que estava traçado para ele. Paraptoma, a ideia é cair ao lado, ou seja, muitas vezes é literalmente ofensa, mas a ideia, novamente, é o erro, o equívoco, é sair daquilo que deveria ter feito e estar fora do propósito. E por fim, o termo hipócrisis, da onde nós tiramos no português a hipocrisia, que tem a ver com interpretar, com falsidade, tem a ver com a ideia de uma pessoa desenvolvendo um papel numa peça de teatro. Ou seja, Paulo vai falar que o pecador é um hipócrita, é aquele que comete coisas, faz coisas deliberadas e faz de conta que não está acontecendo nada. Ainda que possa parecer um pouco maçante, o estudo dessas palavras é importante porque nós vamos entender que existe um padrão divino de lei. E o pecado é toda vez que o homem falha neste padrão. O pecado é sempre uma rebelião, ele sempre vai contra, é um ato deliberado contra Deus, uma transgressão daquilo que foi colocado diante dele. De que o mal tem várias formas. Existem pecados morais, existem pecados religiosos, existem pecados físicos. E sempre o pecado tem uma consequência. Algo precisa ser feito. Ele não pode simplesmente acontecer e ficar impune. Ele é um crime contra Deus. Depois de analisarmos esses termos bíblicos a respeito do pecado, vamos lembrar do que Jesus falou a respeito deste assunto. Em seus ensinamentos, Jesus se referiu ao pecado, por exemplo, como sacrilégio, ou seja, o uso profano de uma pessoa ou de um lugar, independentemente do seu objetivo santo. A hipocrisia, ele condenou os religiosos da época por não praticar aquilo que pregavam e ainda empurrar outras pessoas para fora deste propósito. Pessoas que não cumpriam os seus juramentos e por fora pareciam justos, mas dentro estavam cheios de falsidade. Jesus também se refere ao pecado como avareza, como blasfêmia, como transgressão da lei, como orgulho, uma pedra de tropeço, deslealdade, imoralidade, ausência de frutos, ira. Disse que era possível pecarmos com palavras ou através de atitudes. A falta de fé também é chamada por Jesus de pecado. O mau uso do que Deus nos dá é pecado. E não orar também é considerado pecado. Por que é importante entendermos isso? Porque o Novo Testamento complementa muitas dessas ideias que já estavam presentes no Antigo Testamento, mas não havia uma explicação palpável para os judeus
E somente com a vinda de Jesus o ser humano pôde entender isso com mais profundidade e clareza. Existem nos evangelhos e nos ensinamentos do Novo Testamento algumas categorias de pecado. Por exemplo, violar a lei judaica ou a lei mosaica. Existiam pecados que eram distintos, eram mais graves do que outros, mas não necessariamente menos pecado. Ou seja, não havia um pecadinho e um pecadão. Tudo era contrário à vontade de Deus, porém alguns eram considerados mais graves. A comparação que Jesus faz muitas vezes do pecado é com um fermento, ou seja, ele tem uma ação de dentro para fora. Jesus falou que existia o fermento dos fariseus, também falou que existia o fermento dos saduceus e o fermento dos herodianos, e disse que era possível os seus discípulos se contaminarem com esse fermento. Ou seja, o que o fermento faz é apodrecer a massa, e essa fermentação faz a massa crescer. De uma certa maneira, é a mesma coisa com que o pecado faz dentro do ser humano. Ele, de dentro para fora, vai apodrecendo e se espalhando para até tomar conta de tudo. Qual é a origem do pecado? Já vimos na parte sobre demonologia que o diabo trouxe ao mundo a possibilidade do pecado na tentação de Adão e Eva. Também vimos que é necessário se entender o pecado para ver o que Deus queria originalmente. Ou seja, eu só sei que o mal é mal quando eu conheço o bem. O pecado é universal, ou seja, alcançou a todas as pessoas. Não há ninguém que esteja alheio, que esteja acima ou esteja fora. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, nos ensina Paulo na carta aos Romanos. Existem consequências para os pecados. O principal, ele afeta o nosso relacionamento com Deus, afeta a nossa vontade e pode ter consequência com os outros. Há pecados que eu cometo somente para mim, mas há pecados que eu cometo que envolvem uma outra pessoa, por exemplo, o adultério. Para que o pecado seja eliminado ou tirado da vida, é necessário que exista o perdão ou a redenção. Esta é a base da mensagem da cruz. Cristo morreu para nos livrar dos nossos pecados, para tirar da humanidade isso que impedia ela de se aproximar de Deus. E este perdão é estendido, ou seja, Deus apaga, Deus anula tudo aquilo que foi feito e nos dá uma chance de começar de novo. Porém, é necessário entendermos que está na natureza humana o que se chama de pecado herdado. Todos nós nascemos com esta semente. Nós herdamos isso como consequência da nossa humanidade. Ou seja, existem teorias teológicas que afirmam que o ser humano nasce isento de bem ou do mal. A Bíblia diz que não, que nós somos totalmente filhos da ira, filhos do pecado. Não por nossa vontade, mas pela nossa condição de seres humanos. Mas está em nós vencer isso através da fé em Cristo Jesus, que nos traz a redenção. Os homens estão cegos, estão obscurecidos para essa realidade. Eles não percebem em si mesmos aquilo que está acontecendo. E por isso, muitas vezes, eles se opõem a Deus. Toda tentativa de dizer que não há pecado visa minimizar o julgamento de Deus, porque o pecado sempre exige uma reparação, um pagamento. Se nós dissemos que não há pecado, logo eu não sou julgado. E se eu não sou julgado, logo eu não sou condenado. Então toda a tentativa de eliminar o pecado da teologia tem a ver com esse sentimento humano de que nós somos bons e de que merecemos coisas boas de Deus, que vai contra o ensinamento bíblico da depravação do ser humano. Quando se fala em depravação, é importante entender que o homem nasce nesta condição. As pessoas têm todas as áreas da sua vida contaminadas por este elemento pecaminoso. E com isso, elas são incapazes de fazer o bem sozinhos. Se conseguíssemos fazer o bem sozinhos, Jesus não precisava ter morrido. Ou seja, não significa que o homem não pode ser bom, mas significa que as suas ações, se não estão relacionadas com o propósito de glorificar a Deus, elas estão fora do propósito eterno. As pessoas fazem certas coisas entendendo esta corrupção. E alguns buscam fazer, ou seja,
pecam premeditadamente. Esquecem que existe uma penalidade, que existe uma consequência de pecar. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Qual é a consequência? A morte. A morte do corpo físico era a promessa de Deus para Adão. Quando ele pecasse, ele automaticamente começava a morrer. Ainda que nós entendamos isso à luz da Bíblia, é difícil separar esse aspecto, mas a morte física é inevitável. Porém, existe a promessa da ressurreição, quando o pecado não mais fará parte da natureza humana. Por isso nós enfatizamos, a Bíblia deixa muito claro que existe um remédio para o pecado. E esse remédio está na fé em Cristo Jesus e na permissão de que Ele tome conta de todos os aspectos da nossa vida. Através da ação do Espírito Santo, o cristão pode viver uma vida onde o pecado tem uma influência diminuída, ainda que dificilmente será extinta. Existem algumas doutrinas teológicas que tentam evitar a compreensão plena das consequências do pecado. Quando se pensa na vida do cristão e sua relação com o pecado, cria-se um dilema. Como pode alguém ser regenerado por Cristo e continuar pecando? A Bíblia deixa claro de que esta convivência do ser humano pecador com o ser humano santificado vai fazer parte da caminhada do cristão. Mas existem alguns elementos que podem ajudar a prevenir o pecado, ou seja, fortalecer o homem para que ele não se deixe dominar. Um deles é a palavra de Deus, o conhecimento que vai nos ajudar, nos fortalecer contra o pecado. Outro é a intercessão de Jesus. A Bíblia deixa claro que Jesus intercede pelos crentes, tentando ajudá-los na sua guerra contra o pecado. A habitação do Espírito Santo. O Espírito Santo vem sobre a vida do cristão, quando ele entrega a sua vida para Deus, e trabalha fortalecendo ele internamente. Existe um remédio. João, na sua carta, diz que a confissão é representar a Deus o reconhecimento dos erros e pedir a restauração plena. Ainda assim, existem alguns momentos onde o cristão cai no pecado. Ele peca, ele erra, ele está fora do princípio. E para isso ele precisa lembrar-se que isso desagrada a Deus, entristece o espírito, tira a alegria da salvação, traz tristeza ao coração, pode ocorrer a consequência de um castigo vindo de Deus e, obviamente, não esquecer da morte física. O que ele deve fazer? A Bíblia ensina sair deste caminho do pecado, ele precisa arrepender-se, pedir perdão, abandonar, deixar o pecado e voltar a servir a Deus. Concluímos assim o nosso estudo sobre a martiologia.